Começando ao vivo aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21, e para vocês que nos acompanham, né, todo mundo através do site tvcapitalgoiania.com, mais uma edição especial de final de semana. Nós, há 2 finais de semana, tentamos fazer um debate sobre a questão da violência no Brasil, mas deu-se um tom muito politizado, né? Então nós resolvemos o quê? Trazer aqui as pessoas de forma separada para que a gente possa falar sobre aquela pesquisa foi divulgada de cada 2 brasileiros um tem medo de poder, essa crescente dados da Organização Mundial de Saúde dizem que até 2025 morreremos mais por problemas criados na nossa cabeça do que propriamente por outras doenças, batendo até um infarto. Para falar sobre esses e outros assuntos, nós trouxemos aqui o Dr. Manuel Dias, ele não tem medo de poder, essa crescente dados da Organização Mundial de Saúde dizem que até 2025 morreremos mais por problemas criados na nossa cabeça do que propriamente por outras doenças, batendo até um infarto. Para falar sobre esses e outros assuntos, nós trouxemos aqui o Dr. Manuel Dias, ele que é médico com especialização em psiquiatria e com formação também, né, no exterior, conhecimento e principalmente, né, relacionamento, que é fundamental para conhecer o que acontece na nossa cabeça. Dr. Manuel, seja muito bem-vindo e obrigado aqui por atender ao nosso convite. Boa noite, André. E bom dia, porque o programa será reprisado amanhã. E bom dia ao mesmo tempo, né? É sempre um prazer estar aqui, né? Assim, eu procuro sempre estar contribuindo, né, assim, com a saúde em todos os seus aspectos, né? Nós falamos muito da violência, como você falou, da politização da violência, mas fala um pouco assim da repercussão dessa violência na saúde. Assim, então hoje vamos ver se a gente conversa um pouco mais sobre isso. Tem alguns casos aqui que é importante a gente falar, mas antes de eu cumprimentar aqui meu companheiro aqui de todos os dias, Marcelo Heleno, seja muito bem-vindo. Nós temos uma pesquisa aqui, Marcelo, 50% das pessoas gostam de você, 50% das pessoas adoram você. E agora? Tenho a dizer que toda unanimidade é burra. Mas não é unanimidade, é 50%? Agora, boa noite ou bom dia. Boa noite ou bom dia para você que nos acompanha. Aquela conversa sobre violência eu achei muito interessante. Nós tivemos vários aspectos aqui positivos, eu acredito. Mas o que ficou, e a gente comentou fora do ar, é que aquela tentativa, primeiro, de politizar e principalmente de partidarizar uma discussão que tem que estar acima, e esse é um ponto que eu ando muito preocupado nesses embates, nesses debates políticos, é que o cidadão vai ficando de escanteio. Eu não tenho nenhuma base científica de pesquisa para dizer isso, mas a percepção que os anos nos dão é justamente nesse sentido, de que por visões desse tipo que a população acaba se afastando, o cidadão comum se afasta do meio político. Que discurso é esse? De repente, toda a solução da questão da segurança, da violência, passa pela polícia? É a polícia que funciona ou não funciona? A gente discutiu aquele dia, doutor Manuel, aqui, exaustivamente. No domingo, na segunda-feira, era a manchete do Correio Brasiliense. Qual que era? Apesar de ter o Distrito Federal, a polícia mais bem paga do mundo, do Brasil, digo, os equipamentos mais modernos, e está em sintonia com os equipamentos mais modernos de segurança, ter uma política definida, as pessoas têm pânico, têm pavor, porque e com mais um detalhe, ao lado do Palácio do Planalto, ao lado do Congresso, ao lado do Supremo, ao lado da nata do poder no Brasil, as pessoas sentem um medo semelhante àquele do Nova Esperança, do Jardim Curitiba, do Jardim Tiradentes aqui na Grande Goiânia. O medo é o mesmo, porque o crime não tem hora. Não tem lugar. Não tem lugar, não existe respeito mais, certo? O que a gente já comenta aqui, o temor, o maior temor em relação à Copa, esse pânico que os bandidos estão instalando no Rio, estão instalando em São Paulo, e as autoridades estão vendo.
estão vendo, porque parece que não existe um serviço de inteligência, não existe o dever de casa, não está sendo feito, né? E aí acho que cabe sim a gente esquecer um pouco essa politização, que ela não é positiva, e fazer o que nós vamos fazer. Isso também, o aspecto político é importante, mas trazer essa discussão para o que o cidadão sente, como ele reage a essa situação que já vem se abatendo há alguns anos na nossa sociedade. Só para dizer, doutor Manuel, que você que está em casa, né, você pode mandar o seu torpedo, ou até mesmo pelo WhatsApp. O número está no vídeo aí, é o 8204-8387, 8204-8387. Pode fazer qualquer pergunta pertinente a essa questão da psiquiatria, porque a gente vai falar um pouco sobre a violência no nosso dia a dia, mas também abordaremos outros problemas também de saúde mental. Então, fique à vontade. O número do nosso torpedo, ou até mesmo o WhatsApp, é o 8204-8387. Você pode mandar a sua pergunta. Doutor Manuel responde. Doutor Manuel, nós falávamos, no início daquele nosso debate, a gente trouxe o representante dos direitos humanos, trouxe um representante do judiciário, que teoricamente direitos humanos defendia o direito do cidadão. O judiciário, a ele competia a função de julgar, punir, para que a gente tenha aquela certeza de que o crime está sendo combatido, e o senhor, para que a gente pudesse falar um pouco sobre essa questão, se esse medo se justifica ou é uma questão ligada à vida social, à vida urbana, ou se era mesmo talvez uma doença, alguma coisa assim. Então, aí eu renovo aquela pergunta que eu fiz no começo do programa. De cada 2 cidadãos brasileiros em condições de saúde normais, 1 tem medo de ser morto. E aí, como é que se fala sobre, como é que se aborda essa questão? Essa insegurança que a gente vive hoje, né? Que para alguns isso é transformado em medo, né? Mas de maneira geral é uma insegurança. Eu estava estacionado na frente de uma farmácia antes de ontem, e aí na hora que eu estou com a porta aberta, quando eu vi, parou uma moto do meu lado e assim, imediato eu fechei a porta. Né, assim, isso acontece no dia a dia, né, assim, então a gente vive essa insegurança porque você está num meio onde a violência campeia, como diz o pessoal, né, em todos os aspectos, né, existe violência nos lares, existe violência do homem contra a mulher, existe violência contra as crianças, né? Assim, um abuso contra as crianças, existe a violência nas escolas, né? Assim, como é que é? Antigamente a gente falava que você brincava com um colega, hoje você tem um nome mais sofisticado, um bullying, né? Então, que é essa violência de colegas para colegas, né, assim, aluno não respeita professor, né, assim, violência nos estádios, né, assim, violência televisão. Na televisão, né, assim, a televisão cumpre um papel muito importante, né, assim, a mídia de uma maneira geral, mas também ela divulga a violência, né, assim, é muito falado no nosso meio, né, assim, que a nossa televisão, que importamos muitos filmes de fora, muitas séries de fora, né, assim, de outros países do Brasil, fora do Brasil, né, assim, que contém muita violência. Né, assim, isso vai, né, assim, a violência você vê que chega num ponto em que as pessoas também não respeitam mais nem o judiciário, nem a lei, nem soldado, nem nada, né, assim, as pessoas estão simplesmente vivendo nessa uma situação onde a impunidade é pregada. Tem aqui, doutor Manuel, nós vamos fazer as perguntas, eu só peço para o nosso editor, o Bruno. Aconteceu nessa semana passada, uma pessoa ali aqui no viaduto da T63, um andarilho, morador de rua, ele estava parado, sem nenhum motivo, 2 pessoas desceram de um carro e começaram a espancá-lo. Intolerância, doutor, é uma doença, é preconceito, eu queria só voltar naquela pergunta, a gente vai separar as imagens, mas assim, essas pessoas que têm medo, elas estão ficando doentes
ou elas estão precisando de ter uma carga de energia positiva? Olha, por parte do Estado e do governo? Eu acho que as duas situações, né, assim, porque tem muitas pessoas que a partir desse caos, vamos chamar assim entre aspas, né, desse caos que nós vivemos na sociedade, né, assim, elas começam a desenvolver uma doença. Né, assim, então, muitas delas começam a se fechar dentro de casa, a não sair, e só sai muitas vezes acompanhado. Né, assim, a gente vê situações assim que nós até falávamos que nós estávamos voltando à Idade Média, né, assim, das cidades fechadas e com os muros de proteção. Né, assim, isso a gente falou aqui, né, naquele programa, mas você vê também nas casas, você vê nos apartamentos, nos edifícios de apartamento, as pessoas cada dia que passa se protegem mais, né, assim, vivendo mais isolados dentro da sua casa. Isso vai até que chega num ponto de doença. Né, assim, a ameaça, ela é o ponto inicial dos transtornos de ansiedade. E tem uma questão, antes do Marcelo falar, doutor, que eu fiz um comentário essa semana, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Nós vivemos com tanto medo que às vezes nós somos vítimas desse medo. Eu vou explicar por quê. Automóvel, por exemplo, a indústria automobilística, ela lança hoje aqueles automóveis que o carro só liga se for com seu dedo, tem que ter o sensor de presença, tem o rastreador, então, ou seja, a gente vive em função, buscando a segurança, porém, a violência, ela também descobre isso. E nós tivemos o caso de uma advogada que ela foi feita de refém, porque o carro dela tinha aquele sensor de presença, troca de tiros com a polícia, ela foi alvejada porque estava no porta-mala. Às vezes, buscando a segurança de forma irracional, a gente pode ser vítima também dessa psicose da segurança? Lógico, né? Eu acho que, né, assim, hoje eu estava assistindo um programa na televisão de manhã, né, assim, sobre a blindagem dos carros. Né? Tem muitas pessoas que hoje andam com o carro blindado sem a menor necessidade. Pessoas que, em princípio, não estariam correndo risco nenhum. Né? Por uma segurança, pelo medo, né? Assim, por uma segurança que está na fantasia da pessoa. Né? Assim, que eu posso... Na fantasia ou no pesadelo? Não, fantasia, pesadelo. Manuel, né? Dentro disso que o André falou, a gente cria esse mundo de segurança para nós, que envolve portão eletrônico, cerca, alarme, câmeras, câmera de monitoramento, tudo. O que o cidadão faz para não cair na ansiedade? Criar um círculo de amizades, pelo menos, vamos dizer, seguras, seja na família, amigos de trabalho, amigos de infância. Manter uma convivência social, é esse o ponto de partida? Marcelo, olha, acho que isso que você está dizendo, né, assim, faz parte dos contatos sociais, eles são extremamente importantes na vida da gente. Né, assim, então, né, assim, seria um ponto de partida para a segurança. Qualquer coisa eu coloco no meu celular aqui um dispositivo que chama minha família. Né, assim, mas... Assim, eu entendo que quanto mais a gente se protege, mais você fica com medo. Assim, a questão é você enfrentar essas situações de uma maneira mais adequada. Assim, então, a gente fala na chamada psicologia social, assim, de habilidades sociais. Nós temos que desenvolver habilidades sociais. Nós temos que aprender... As pessoas têm que aprender a lidar com o medo, a lidar com a frustração, a lidar com os desejos, né? Assim, a lidar com as situações de vida de uma maneira geral. Né? Assim, eu estava dando aula na terça-feira e conversava com as minhas alunas lá sobre qual que é o primeiro problema que a gente tem na vida da gente. A frustração. E a gente tem que aprender a lidar com ela. Né? Assim, por quê? Você está com fome,
a mãe atarefada, correndo para o trabalho, para cá e para lá, não entende que você está com fome, né, assim, quer pôr você para dormir, vai lá e te balança, né, assim, ou então você está aí com fome, a mãe também não entende e começa a te dar um antibiótico porque acha que você está chorando. Né, assim, então, essa má interpretação, isso leva a pessoa a ter uma dificuldade de lidar com isso que começa de início na vida da gente, que são as frustrações. Eu quero comer e não tenho a minha comida. Doutor, eu quero sair e não posso. E não posso. Outra coisa, eu pessoalmente já fui vítima de assalto à mão armada. E a sensação é a pior possível, você se torna um passageiro na história, né? E me vem sempre aquela orientação que a polícia dá, não reaja. Tem gente que paralisa. O pânico. Não tem jeito de reagir. Mas tem pânico. como a pessoa se preparar para enfrentar essas situações hoje? Existe um cursinho básico para ele simular situações e tentar manter a calma, ou isso é da própria natureza do sujeito? Eu acho que é da própria natureza. Né? Assim, acho que ainda a melhor resposta é você não agir. E você não agindo, muitas vezes ainda você sofre as consequências disso. Né? Assim, então, é o caso daquela moça que estava deitada no chão com um menino nas costas, o cara vai e atira. Então, né, assim, a moça há poucos dias que estava num bar, aí o Cid chegou, perguntou cadê seu celular, ela falou não tem, pá, e atira nela. Né, assim, então, é uma situação que foge do controle da gente. Mas eu entendo que isso pode ser trabalhado. Né, assim, falando dessas habilidades sociais, né, assim, a gente fala da adequação que a gente tem que ter na vida diante das situações. Né? Então, uma resposta adequada numa situação onde você está sendo assaltado, você que não é preparado para nada, né, assim, eu também não sou, né, assim, nunca fiz luta marcial, não tem nenhum preparo para reagir. E mesmo se fizer, não faça, porque um bandido nunca age sozinho, ele sempre tem uma proteção. Exatamente. Né? Assim, então, eu acho que a resposta mais adequada ainda é você não agir. Doutor, a gente vai mostrar as imagens agora, mas foi publicado no ano passado pela revista Veja, e ela entrevistou os 40 maiores homicidas do Brasil e perguntou por que eles matavam. Eles diziam que matavam com medo de morrer, pela reação de quem estava sendo assaltado, pelo instinto de preservação, eles acabavam matando com medo de morrer. Esse instinto de preservação, esse medo de morrer que faz matar, inclusive recentemente agora a gente fez uma matéria de uma pessoa que devia para uma outra e aí não tinha dinheiro para pagar, resolveu matar a pessoa. Então, assim, essa coisa o medo de morrer faz matar. Eu não acredito muito nisso, não. Assim, eu não acredito, não. Assim, eu não sei se é muito coisa de cinema, né, assim, mais o que a gente escuta falar, né, assim, mas uma pessoa que sai para cometer um assalto, ele está com medo de morrer? Provavelmente. Não, eu acho que não, né? Assim, ele vai se ali ele não tudo. Tivesse, ele não iria armado, não iria com pois tanta... ou seja, não agiriam em grupos, né? O que eu quero dizer para você é o seguinte, que a pessoa sai com a intenção daquele ato. Né, assim, então, não é uma coisa que de repente eu e você, né, assim, estamos numa situação onde aparece um bandido ou um grupo de bandidos e você está armado e com medo de morrer, você tira a sua arma e dá uns tiros nele. São situações diferentes. Né, assim, eu entendo que no caso dessa violência urbana que a gente vive hoje, né, assim, essas pessoas saem com a intenção do ato. Ele sai para o tudo, vamos dizer assim, para o tudo ou para o nada. Ele quer voltar vivo, não interessa o que vai acontecer. Se está com medo ou não, ele sai para isso. Dependendo da região do país, tem aquele dado que é estatístico, até 80% dos crimes têm envolvimento com droga. Seja acerto de contas, seja disputa por zona de atuação, ou simplesmente por um fato que é lamentável. Tem o assaltante criminoso, no caso,
usa a droga para se encorajar. Isso acontece? A droga potencializa o desejo, essa coisa de ter mais coragem para praticar um ato, doutor Manuel? Acontece. Mas, olha só, acontece com a droga que é lícita, que é com o álcool. E com a ilícita também. Com a ilícita também. A ilícita, tem alguns tem fatores terapêuticos, né? Não tem o mesmo efeito do álcool. Eu estou errado em dizer isso. Não tem assim, dessas drogas que hoje nós utilizamos, né, assim, nenhuma delas tem ação terapêutica. Nós utilizamos assim, que as pessoas utilizam. Maconha está fora de. Nós utilizamos a sociedade. Né, assim, as pessoas utilizam, né? Parece que alguém fala que os três estão doidões lá. Vamos deixar isso bem claro, né? Assim, porque quando você utiliza, por exemplo, a maconha como agente terapêutico, então é numa dosagem controlada, né, assim, com um objetivo, não é quando você está usando para fazer a cabeça. Para fazer a cabeça, porque aí você toma uma dose que normalmente é uma dose maior do que aquela prevista quando você utiliza como recurso terapêutico. A cocaína foi usada na primeira metade do século passado, né, assim, como recurso terapêutico. Né, assim, então, inclusive foi utilizada para tratar a depressão. Né, assim, mas chegou um ponto em que se viu que não tinha utilidade. Né? Eu acho que a mesma coisa vai chegar, pode ser até que eu esteja falando besteira, mas eu acho que a mesma coisa vai chegar com a maconha. Vai chegar um ponto que vai falar, opa, peraí, isso não tem essa ação que a gente espera que tenha, que a gente acha que tem. Né? Assim, eu nunca vi um relato assim muito consistente dessa ação, por exemplo, antiálgica que pregam da maconha. Né? Acho que toda droga faz mal para o organismo. Né? Se a maconha faz tão mal quanto um cigarro, pior ainda, né? Assim, porque o cigarro não mata a célula cerebral e a maconha, no fim da vida, vai lentificando os processos cerebrais, o pensamento, tem distúrbio da atenção, o pensamento fica mais lento. Né? Mas o senhor falou de uma coisa, doutor, que é extremamente importante. E eu sempre falo isso. Nos vendem uma droga disfarçada. A gente não vê propaganda de álcool com nenhum dependente, com nenhuma pessoa que tem problemas no pâncreas, não. Associam a corpo esbelto, atração de mulheres, ser sociável, ou seja... Tem uma recente aí que transforma a caixa d'água num grande freezer, como se a balada fosse só isso, das pessoas alegres, sorrindo, todo mundo bebendo moderadamente, sem causar nenhum tipo de transtorno. Né? O sono é alto, eles não fazem bagunça na rua, é só isso. Doutor, e aí eu quero parabenizar o senhor, porque desde quando o senhor veio aqui, desde o primeiro programa, o senhor falava sobre essa questão do álcool. E alguns telespectadores, baseado no que o senhor disse, estão entrando na justiça, pegando esses comerciais e pedindo indenização. Várias pessoas já me ligaram falando sobre esse aspecto, né? Porque a indústria do tabaco, ela só mudou quando ela disse, fumar mata. Hoje beber é você estar bem, mas o problema depois não se assume. E algumas pessoas que hoje já têm problema de saúde estão entrando na justiça contra essas empresas. O risco que essas pessoas correm, doutor, em ingerir o álcool de forma social, para ele derivar ali para uma dependência ou até um ato de violência. Olha, pois é, aí a gente, até continuando a pergunta do Marcelo, né, assim, depende muito do organismo, né, assim, da pessoa, né, assim, porque eu, por exemplo, eu bebo muito pouco. Assim, eu bebo muito pouco, por quê? Porque qualquer quantidade de álcool eu fico tonto. Né? Assim, então, e às vezes que eu bebia mais, eu tenho um dia seguinte muito ruim. Né? Assim, eu tenho um mal-estar muito grande. Né? Assim, então eu tenho por opção não beber. Né? Assim, então eu bebo muito pouco. Né? Assim, não, mas assim, eu sei dessas consequências. Né? Assim, então eu não faço uso da bebida alcoólica.
Mas tem pessoas que, mesmo sabendo da consequência que o álcool traz para o organismo, mesmo assim ele continua bebendo. Não é assim, por quê? Porque ele tem uma doença. E que dá prazer. Porque o álcool dá prazer, né? Assim, é o vício. O vício é uma doença. Né? Assim, em determinadas pessoas, não é todo mundo que bebe que tem transtorno do comportamento. Né? Assim, não é todo mundo que usa maconha ou que usa cocaína. Né? Se a gente, de vez em quando, vê essas relações, né? Assim, de atos de violência, né? Assim, associado ao uso de droga. Existe uma evolução que o alcoólatra mesmo não precisa de quantidade grande para alterar comportamento e mudar de atitude, né? Eu já conheci várias pessoas que no segundo, terceiro copo de uma bebida leve como a cerveja já se transformava. A gente chama isso de embriaguez patológica, é um dos transtornos da bebida. Agora, André, eu fico imaginando o seguinte, doutor Manuel. Houve um tempo, eu era criança pequena, que teve uma história de que a Souza Cruz queria pagar a dívida externa brasileira. Houve sim essa conversa. O que seria do Brasil hoje, considerando que eu me assusto, que eu frequento muitas rodas em que às vezes você reúne 10, 15 pessoas, você não acha um fumante sequer. Como é que seria o Brasil hoje? Pois é, então, estava todo mundo fumando, né? E morrendo de câncer de pulmão, o cara ia nascer já com um kitzinho para aprender a usar o isqueiro. Então. Doutor, agora, a questão, assim, dentro disso que o Marcelo falou, como é que se explica diferentes reações para a utilização do mesmo produto? Pessoas bebem e choram, pessoas bebem e se deprimem, pessoas bebem... ficam alegres, ficam violentas. Tem uns que ficam mais amáveis. É o quê? E aí eu volto com uma outra pergunta. O preconceito é o maior problema? Porque aquela pessoa fala assim, não, eu só bebi hoje. Só esse porra, essa vergonha que eu passei para vocês, só foi hoje. Aí na semana seguinte ele está com o mesmo discurso. Aquela pessoa que chorou, eu estou com vergonha porque ontem eu bebi demais. Assim, são pessoas que têm algum problema quando ingerem em excesso, têm reações que não são normais, mas são preconceituosas. Eu não sou dependente, eu não sou alcoólatra, aquilo lá foi um fato isolado que não vai acontecer mais, que eu prometo para vocês até o próximo gole. Tem gente que tem 3 anos e está prometendo parar na semana seguinte. Tem um preconceito dessa questão. Não é propriamente preconceito, mas assim, tem um conhecido, um amigo meu que já é falecido, foi psiquiatra aqui em Goiânia, que ele dizia assim, eu não sei qual que é a dificuldade das pessoas parar de fumar, porque eu já parei mais de 20 vezes. A questão, está um pouquinho mais além disso, né? Isso não é questão de preconceito, André. É que a pessoa que usa principalmente a bebida alcoólica, porque a bebida alcoólica, não importa o veículo dela, seja cerveja, vodka, vinho, seja o que for, ela tem uma capacidade que é alterar a consciência da pessoa. Né? Então a gente escuta muito falar assim, por um indivíduo, fulano, você bebeu, você não deve dirigir, não. Fala, que isso, quando eu bebo eu viro o melhor motorista do mundo. Né? Quando eu bebo, eu sou o maior paquerador. Não, e quando eu bebo de cachaceiro, então, você está chamando ele para briga. Então, não é propriamente, é que tem essa alteração e que a pessoa não tem consciência daquele ato dele. Ou às vezes tem a consciência, mas ele não consegue se adequar a essa consciência. Então, isso traz uma série de problemas. Eu trabalho lá no CAPSA Álcool e Drogas, aqui no setor sul. E uma das coisas que eu converso muito com as pessoas que são portadoras de alcoolismo é exatamente nesse ponto. Olha, a gente que é alcoólatra, a gente se engana muito. A gente fala que a gente é capaz, que vamos dar, vou usar uma expressão bem goiana, vamos dar conta, de resolver, de ficar sem álcool. Quantas vezes você parou de beber?
Quanto tempo você ficou? Assim, então, várias vezes você disse que você seria capaz e você não deu conta. Assim, você não foi capaz. Em função de quê? Em função da doença, que é o alcoolismo. Então, o primeiro passo que a gente fala lá para a pessoa que é portadora do alcoolismo é assim, olha, você tem que aceitar, você tem que ter consciência que isso é uma doença e que precisa de tratamento. Mas aí que é a grande questão. O tratamento que é oferecido hoje para o dependente do álcool é uma internação por um período curto. Eu fiz até uma referência. É a mesma coisa, você vai ao médico, ele faz uma cirurgia em você e ele fala, durante tanto tempo você não pode levantar da cama. Aí a pessoa não tem quem fazer, ela vai lá, tem que levantar e a tendência é que haja uma ruptura dos pontos. A internação em si, ela é um momento de desintoxicação. A pessoa está sendo desintoxicada. Né? Isso. E se resume em administração medicamentosa, essas coisas assim. Mas quando a pessoa sai da clínica, ela volta para o mesmo lugar, as mesmas companhias. Então, assim, aí a pessoa, ela tem essas recaídas recorrentes. Não é porque não existe uma política hoje de acompanhamento dessas pessoas, porque você fica 2 meses internado, tudo bem, mas depois de 2 meses você volta para o mesmo círculo e não existe aquele acompanhamento de alguém ministrando medicamentos, ou seja, o pós-operatório, digamos assim, da saída. Olha só, né, assim, o governo, né, assim, pretende ter esse acompanhamento. A gente já tem aqui em Goiânia 3 CAPs AD, álcool e droga, né? 3 centros de atenção psicossocial, né? Assim, onde a gente tem médico, psiquiatras, você tem médico clínico, você tem assistente social, você tem terapeuta ocupacionais, você tem psicólogos, você tem terapeuta de artes, né? Arte terapeuta, você tem uma série de profissionais que estão engajados nesse trabalho. Né? Porque o alcoolismo é uma doença crônica e ela como muitas doenças são, não existe cura, né? Existe tratamento. Na primeira dose que você passou um tempo sem beber, a primeira dose que você bebeu, você volta igual a fumar. Mas aí entra o que o André falou, tem toda essa equipe e nós temos um defeito também, nós somos educados desde cedo. Sentimos alguma coisa, vamos a uma unidade de saúde, procuramos um profissional de saúde, esse profissional vai diagnosticar o seu mal, ele vai te dar um remédio, vai te passar um tratamento, seja internação ou não, você vai passar por aquilo e pronto, estou curado. E não é bem por aí, né? Não, falta um punhado de coisa aí. E o que o André está falando, depois dessa porta de entrada, que o cidadão passa por todo esse processo de desintoxicação, existe a porta de saída, e a porta de saída é justamente para aquele lugar que ele estava e aí o Estado passa a não ter controle mais sobre isso, né? Não, pois é, aí são várias as situações que estão envolvidas nisso daí, né? Então, assim, primeiro, né, assim, é a consciência daquele indivíduo que está saindo da clínica, né, assim, ou do hospital, que ele foi desintoxicar, né, assim, então, a consciência, olha, eu sou alcoólatra. Assim, a grande parte, né, assim, da sociedade, né, assim, entende que se a pessoa falar eu sou alcoólatra, ele está reafirmando o hábito dele e ele vai continuar bebendo, o que não é verdade. Né, assim, você precisa ter uma consciência, olha, eu sou doente. Você imagina, né, assim, um paciente que é portador de diabetes, ele não falar para ele assim, olha, eu sou portador de uma doença que é a diabetes, eu não posso comer doce. Então ele nega isso para ele, ele faz de conta que não existe, ele vai morrer, né, assim, porque não vai fazer tratamento. A mesma coisa acontece com o alcoólatra, né, assim, se ele nega que ele é portador de um vício, de uma doença, que é o alcoolismo, né, assim, então ele está impedindo uma parte do tratamento. Junto dele tem os familiares. Os familiares têm que ter essa consciência também. Mas são os primeiros a abandonar. Pois é.
Né? Assim, então, chega num ponto em que as pessoas não suportam mais. Né? Assim, aí fala que o sujeito não para de beber porque ele não tem vergonha na cara, porque é falta de vontade, porque ele não acredita em Deus, porque isso, porque aquilo. Ou até mesmo porque, assim, a pessoa que bebe, ela tem uma rotina de internação. E aquilo já vira para a família não uma cura ou uma ajuda, vira um problema. Já joga. Fulano bebeu, vamos ter que arrumar um lugar para internar. Então, assim, da próxima vez que ele beber, vamos fazer de conta que ele nem viu, nem nada, porque deixa ele resolver o problema dele sozinho. Mas, assim, pra gente, o tempo é curto, doutor. Deixa eu só retomar uma questão aqui, André, que é justamente, a gente estava começando a relação da violência e tudo mais. E com droga e com a situação, com a criminalidade que a gente vem, e um dos mecanismos que é apontado como solução para nós enquanto sociedade é uma cultura da não violência, o que me parece correto. Isso, do ponto de vista prático, eu não peguei na escola o tempo da palmatória. Nem certo? eu. Pois é. Eu estava vendo uma entrevista... Você pegou, mas não quer falar. Não peguei não. Eu estava vendo a entrevista do ministro Joaquim Barbosa hoje, onde ele dizia que ele foi criado, teve um pai muito severo e a surra era um fator de educação de uma criança, coisa que é inimaginável hoje, é perfeitamente condenável. Então, esses aí são 2 exemplos, são várias ações que a sociedade está fazendo, algumas delas com legislação inclusive, para colocar em prática essa cultura da não violência. E a situação é pior a cada dia que passa. Essas políticas fracassaram ou nós, enquanto sociedade, é que fracassamos? Eu entendo que ainda estamos a caminho. Né? Assim, não existe aí um fracasso. Né? Assim, a questão é a gente achar um meio termo. Né? Assim, achar um meio termo assim. Vamos voltar à questão da bebida. Né? Assim, olha só, eu não posso beber porque eu tenho problema com a bebida. Mas se eu beber um golinho, né, assim, isso não tem problema. Bom, eu não tenho a doença do alcoolismo, né, assim, então eu posso fazer isso. Então eu parto desse princípio. Tem gente que não pode. Tem gente que não pode. Né, assim, então, se eu vou corrigir meu filho, né, assim, eu tenho que saber até onde eu posso ir nessa correção. Né, assim, porque eu não posso espancar o meu filho. Né, assim, eu não posso deixar... Como já a gente vê de vez em quando, algumas crianças que chegam no hospital, todo machucado, com o osso quebrado, né? Assim, então é um absurdo, isso é absurdo. A total não correção, né? Assim, é ruim. Né? Assim, eu não estou usando a palavra não violência, porque eu acho que correção não tem nada a ver com a violência. Então, você está corrigindo. Se a partir do momento que aquele ato de correção for um ato de violência, então ele deixou de ser correção. Por que as nossas cadeias não resolvem? Porque elas são baseadas nos atos de violência e não da educação. Então, se a gente basear, apesar de que eles chamam centros de reeducação. Reeducação. Doutor, as perguntas estão chegando aqui, vamos dar prioridade para os telespectadores e prepara o vídeo. Como lidar com a frustração? Pois é. Lidar com a frustração... O que é frustração? Primeiro tem que estabelecer esse conceito, né? Porque é muito pessoal, né? Não, assim, a frustração é uma coisa simples da gente entender. Assim, eu quero comprar uma BMW e não tem dinheiro. Então, assim, eu vou ficar frustrado em função... Não, mas pode ser também, doutor, uma outra frustração que é resultado de conquistas. Às vezes a pessoa, ela tem até um caso de uma pessoa que eu sempre falo, que ela nasceu na fazenda, foi para a cidade, trabalhou para comprar uma fazenda. Aí ela voltou para a fazenda. Aí quando ela conseguiu, ela se frustrou, porque ela nasceu na fazenda. Ela não queria... Ela não precisava ter lutado tanto para ter uma fazenda, porque ela já nasceu na fazenda. Então, assim, às vezes vitórias trazem frustrações também, né? Quando você não tem uma recompensa. Não é só assim... Sim.
Assim, a questão da a frustração em si é que eu quero uma coisa e eu não tenho aquilo. Como eu falei, eu estava falando antes, né, assim, uma criança que está com fome, né, assim, e a mãe não entende o sinal dela de fome, né, assim, então, e vamos supor que bota ela para dormir, né, assim, então isso vai gerar na criança um sentimento de frustração. Né, assim, eu quero um celular, iPhone, né, assim, o último tipo, e meu pai não tem dinheiro nem para comprar de... Isso é frustração ou incompreensão? Mas frustração. Mas acho que vai além, não é simplesmente o fato de você querer uma coisa e não ter. Sim. Tem gente que se conforma, pronto, tá tudo resolvido. Se conforma, então, se conforma mesmo. Né? Mas aí então, Marcelo, desculpa, André, mas aí então vem aonde você tem a habilidade para poder lidar com essa frustração. Porque eu tenho que saber, peraí, eu não tenho condição de ter isso agora. Meu pai está dizendo que ele não tem condição de comprar um iPhone. Ele pode me comprar um joguinho desses, sei lá como é que chama, esse joguinho. Videogame, Xbox, essas coisas. Não, assim. Xbox talvez não, porque custa mais de R$1.000, né? É melhor comprar um iPhone. Quase que dá para comprar um iPhone. Mas é um desses videogamezinhos, né? Desses baratinhos. É o que eu tenho alcance e eu tenho que aprender a ficar satisfeito com isso. Né? Aí onde a relação com esse, vamos insucesso ou fracasso. Exatamente. Mas aí, doutor, como eu lido com isso? Isso a gente chama de habilidade social. Tá, mas aí tem um outro aspecto que a gente já vai entrar no campo da psiquiatria, mas por um outro lado. O primeiro sinal de frustração, a pessoa procura uma igreja. Aí aquelas pessoas que estão em um estado emocional debilitado, precisam de palavras de otimismo, elas se renovam, se recuperam e não procuram o psiquiatra. Como é que é essa questão da fé que cura? Pois é, mas aí depende muito daquilo que a gente traz, André. O Marcelo falou aquele outro programa nosso, se as pessoas que a gente chama de psicopatas trazia isso com eles, se era genético, né? Você lembra disso, né, Marcelo? Então, a gente traz expressões no cromossoma da gente, que essas expressões elas vão ser moldadas pelo ambiente, né? Então, a família é o grande moldador de comportamento. Então, se eu tenho uma família que ela tem uma adequação, que tem os seus valores preservados, então todas essas, sabe lidar com os desejos, com as frustrações, e o pai chega e conversa, ou a mãe chega, conversa, e, tem diálogo dentro de casa, que não é fácil isso, eu estou falando da situação hipotética, né? Não é fácil essa situação, mas vamos pensar assim, uma família onde as coisas são conversadas, colocadas em prato limpo. Então ela tem mais condição de uma situação de frustração, ela simplesmente ir na igreja e ter lá o contato dela com a crença dela, isso resolveu o problema dela. É porque as igrejas têm uma acolhida, no geral, tem uma acolhida boa, então, conseguem oferecer um conforto espiritual, todas elas, independente, vamos falar que A, B ou C é melhor, mas elas conseguem suprir. Se for só essa carência, a pessoa está resolvida. Mas aí, doutor, tem um outro aspecto que contribui muito para isso. Normalmente a pessoa ela é depressiva, ela tem algum transtorno, ela vai num clínico geral. O clínico geral, ao invés de encaminhar para um psiquiatra ou para um psicólogo, ele encaminha para o neurologista. O neurologista faz todos os exames, não acha nada. Aí a pessoa vai na igreja e fala assim, eu tinha um mal que a medicina não achou resolveu. E aqui resolveu. Quem que está errado nisso aí, nesse aspecto? Pois é, ainda temos isso ainda, que mesmo no meio médico, tem muitos médicos que ainda não acreditam nos transtornos mentais. Então, manda para o neurologista. É uma coisa do cérebro, e não deixam de ter razão, realmente é uma coisa do cérebro. A mente é uma função cerebral,
né, assim, mas não é lesional. Né, assim, o neurologista cuida das lesões que ocorrem no sistema nervoso. O psiquiatra cuida das alterações causadas pela má função do sistema nervoso. Né, assim, então, essas alterações que o psiquiatra cuida, raramente elas estão ligadas a lesões cerebrais. E aí, vamos mostrar um vídeo aqui, doutor? Aí eu vou fazer uma pergunta para o senhor. É um problema de saúde pública? É um problema de violência? Que problema é esse? Vamos colocar aquela imagem que foi amplamente divulgada nessa semana agora, onde duas pessoas normais, elas passam pelo viaduto e ali elas gratuitamente descem do carro e começam a promover uma sessão de espancamento, aonde a pessoa, teoricamente, ali no vídeo, ela estava no canto e ela acaba sendo agredida por essas pessoas. Aí a pergunta que a gente faz porque nós temos um grande problema, nós achamos que todos os crimes e atos de violência são frutos, né? O pessoal da produção aí que está nos ouvindo, né? Posiciona o vídeo para a gente, por favor. Então, a questão do hoje tudo é colocar na cadeia. Vamos ver o vídeo aí, por gentileza. Solta aí. Aí aconteceu aqui próximo, doutor. E aí as pessoas, foi filmado, né, por uma pessoa que não quis se identificar, mas mostra justamente duas pessoas logo à frente ali, descendo do carro e ali, ó, e promovendo uma sessão de espancamento. Olha lá, o carro aberto, um morador de rua, que teoricamente não oferecia nenhum perigo, né, porque ele está a pé, as pessoas estão de carro, e começa essa sessão de espancamento. E eu me lembro disso, doutor, porque naquele caso que ficou emblemático, daqueles playboys de Brasília que atearam fogo num índio que estava dormindo no ponto de ônibus. Muito provavelmente ali é outra brincadeira, né, doutor? Isso aí é polícia ou é saúde, doutor? É uma situação... Tá bom, pode tirar. Né? É uma situação muito complicada, né? Assim, porque a gente não estava lá para você poder ver o que estava acontecendo. Você só está vendo a imagem. Né? Assim, então, pela imagem, é caso de polícia. Né? Assim, agora, não sei o que aconteceu lá. Vai que esse carro estava passando, o sujeito que estava lá no chão falou alguma coisa, ofendeu os outros e eles reagem numa ação assim? E por falar nisso, nós temos tem um outro aqui, doutor Manuel, porque nessa semana nós fomos às ruas, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre a questão da depressão, o preconceito sobre a questão dos remédios e a nova droga, né, que é a Ritalina, que é uma droga lícita, inclusive recentemente agora faltou no mercado, e aí foi uma situação assim de total desespero. As pessoas estavam mais preocupadas com a falta da Ritalina do que a falta de combustível e de comida. Mas a nossa reportagem, doutor, foi às ruas para perceber do cidadão essa situação do trânsito. E nós, assim, várias pessoas falaram, mas tem um senhor que eu acho que ele expressa bem e dá um gancho para o senhor falar sobre essa neurose, né? Solta aí, vamos ver. O trânsito mais terrível que eu já vi em minha vida é esse trânsito aqui de Goiânia. Eu trabalhei para São Paulo, muitas vezes que eu trabalhava com ônibus, lá é um trânsito tranquilo. Você não vê ninguém buzinar para ninguém, não vê ninguém xingar. Aqui nesse ponto meu aqui, quantas vezes eu não já vi gente arrancar aqui revólver para atirar no outro, por conta de ignorância. Ele fala que viveu num local onde as pessoas não se preocupavam com buzina, com isso, com aquilo. E ele fala que no local que ele está lá é comum ele testemunhar uma buzinada ou um grito transformar ali numa quase que um homicídio. Né, a gente vê muito isso, é muito falado aqui em Goiânia. Né? Assim, e como prevenir isso? Pois é. Né, assim, aí a gente volta na situação que é uma questão de educação. Né? Então, eu entendo que existe uma intolerância muito grande aqui em Goiânia. Eu já presenciei inúmeras vezes, já participei de algumas vezes, assim, que eu estava no sinaleiro, antes do sinaleiro abrir, a pessoa que estava atrás de mim já estava buzinando para que eu saísse. Né? Então, existe uma
uma intolerância muito grande no trânsito aqui em Goiânia, além da má educação dos motoristas, né? Assim, então são pessoas que não têm, parece que eles tiraram a habilitação, mas não leram o Código Nacional de Trânsito. Né? Mas o fator emocional, porque é comum a gente ver as pessoas não reagirem no momento certo. Por exemplo, brigou com a esposa, ele não quer uma confusão, ele sai de casa e já leva aquela coisa. Sim. Chega no trabalho, ele tem ali perseguição do patrão, tem aquele negócio todo, então ele vai acumulando aquele estresse, vai acumulando aquilo tudo, e chega no momento desse, ele exacerba, né? Ele coloca ali tudo para fora, aquela violência reprimida ou aquela dizer não, dizer a verdade, expressar os seus sentimentos. É um bom caminho para aliviar esse estresse? É um bom caminho, né? Nessa isso que você falou, tem um filme que é muito emblemático, isso que é Um Dia de Cão, né? Um Dia de Fúria. Um Dia de Fúria. Do Michael Douglas. Isso. Assim, que expressa muito bem. Mas a gente fala no nosso meio, né, assim, que o capitão briga com o sargento briga com o soldado briga com a mulher briga com o filho chuta o cachorro. Né, assim, então, porque ele não tem nada para fazer mais, né, vai lá e dá um chute no cachorro. Né, assim, é uma consequência dessa situação que a gente vive, né? Mas a intolerância, a sensação de impunidade, né, assim, porque nós vivemos uma sensação de impunidade muito grande, né, assim, a sensação assim, de que eu não posso levar desaforo para casa, e aí qualquer coisa que acontece é contra mim. Né, assim, então são vários os fatores que a gente tem que levar em conta nessa situação onde a pessoa responde a esses atos. Né, assim, mas eu entendo que é como você falou, é um conjunto de situação e não uma só, não porque brigou com a mulher, não, mas é um conjunto de situação. Então, quando eu falei do vídeo lá das pessoas batendo no outro lado no chão, espancando, né, a gente não está lá para poder saber o que realmente aconteceu. Mas não seria uma questão de racionalidade? Uma pessoa a pé, a outra de carro, não seria melhor continuar a viagem e esquecer a provocação? Sim, né? Assim, nós aqui, né, assim, pensando nisso, a gente não está lá, né? Tem que ir para o intervalo. Tá. A gente está falando aqui sobre esse ambiente, sobre as pessoas, insegurança. O senhor não falou em polícia até agora, por quê? Ele vai falar depois do intervalo, doutor, porque depois do intervalo, nós temos uma pessoa que sempre participa aqui e ela... Desculpe a minha ignorância, mas ela é uma das vítimas do Césio 137. E todas as pessoas da família e que ela conhece desenvolveram algum tipo de transtorno mental. E ela pediu que o senhor explicasse essa relação do Césio sobre essa questão e vamos falar sobre a doença da moda, que é a depressão, que é o transtorno bipolar, que é o TOC, né, aquele transtorno obsessivo compulsivo e outros assuntos também que vão entrando na pauta. Você pode mandar a sua mensagem, fazendo igual as pessoas estão fazendo aqui, pelo telefone 8204-8387, mande a sua mensagem, ou então ligue para a gente aqui, o pessoal anota a pergunta e a gente passa para o Dr. Manuel e fala sobre a questão de polícia que o Marcelo também abordou. Um instante só, a gente está de volta. De volta com o Jornal Argumento ao vivo aqui pela TV Capital, canal 32, recebendo aqui a visita do Dr. Manuel Dias, ele que é médico com especialização na área de psiquiatria. Agora a gente vai falar de temas assim mais relacionados ao mal do sexo. Mas antes, Marcelo, ficou uma pergunta antes do intervalo para ser feita. Justamente isso, a gente começou falando sobre a insegurança vivida pelas pessoas, na sociedade que a gente vive, e o senhor não falou em nada de polícia, por quê, doutor Manuel? Porque ele é médico. Simples, né, doutor? Não, eu entendo. E se bem que os policiais também são talvez os maiores potenciais a desenvolver problemas, porque eles agem sempre no estresse, né? Isso aí dentro da polícia.
consumidores de bebida alcoólica são os policiais Não, militares. não é só isso não, Suicídio, pela situação diária de pressão que é vivida, pela função mesmo de estar lidando com a coisa, o estresse de ter que estar pronto para o enfrentamento a qualquer momento com arma e tudo mais, não sabe quem está do outro lado, às vezes você vai pela experiência, não tem como planejar uma ação nem nada, e acabam sendo vítimas desse processo também. Muita gente que tem que fazer tratamento de estresse, gente que surta na polícia. Isso tudo é a situação, que eles vivem esse dia a dia. É a situação do dia a dia, né? Assim, mas eu entendo, Marcelo, que o nosso problema começa na educação. Todos. Todos. Né? Assim, então, saúde, inclusive os gregos antigos diziam que a saúde, assim, a doença e a saúde começavam pela boca, né? Assim, porque aquilo que a gente comia e aonde que a gente aprende a comer? A gente aprende a comer na família da gente, né? Então, hoje existe uma guerra, né, assim, entre os pais e as crianças, porque as crianças só querem comer, como diz os pais, bobagem, né, assim, e não come aquilo que é importante. Então, a educação, né, assim, a gente tem que... E eu acho que a gente precisaria já, desde lá da pré-escola, né, assim, ensinar as crianças a ter, vamos dizer, noções de ética, noções de comportamento, né, assim, essas regras sociais, né, assim, de habilidade social, de boa convivência, assim, com as pessoas, né, assim, a não violência, como a gente estava falando, porque eu também não sou adepto, eu acho que violência não resolve com violência. E ela acaba sendo uma reação a uma ação, né? Toda ação tem a reação e a reação tem a ação. Né, mas, assim, doutor, tem que as pessoas... Só para a gente fechar esse assunto, mas tem aquela separação que a gente tem que fazer. Esse cuidado com as pessoas é fundamental, a mudança de postura da sociedade é fundamental, mas existem situações que são críticas que não tem como, foge da área do senhor, mas quando exige repressão, ela tem que ser feita e tem que ser bem feita. E aí é onde entra de novo a questão da educação dos policiais. Sim. Mas aí, doutora, de policiais, indo por esse caminho do Marcelo, daqui a pouco eu faço essa pergunta, mas o nosso judiciário não é equivocado, porque há casos de pessoas que cometem crimes e são doentes mentais e são misturados a pessoas com uma vida, com um raciocínio normal, e ali são colocadas, a gente tinha o Adalto Botelho, esse negócio onde as pessoas cumpriam penas ali por crimes praticados por distúrbios mentais. Colocar um doente mental dentro de um presídio é a solução? Assim, a gente entende, né, assim, isso é uma discussão muito grande, viu, André? Do mesmo jeito que existe a discussão, por exemplo, de você colocar uma criança que tem um retardo mental, né, assim, numa sala de aula, numa classe onde misturado junto com as outras crianças, né? Assim, então, existe uma ideia de que aquilo que não, vamos dizer, o doente, vamos chamar de doente, né, assim, ele teria que estar junto com os outros para poder, assim, ter uma recuperação melhor. O caso daquele maníaco de Lusiânia, ele deveria estar na mesma cela de criminosos comuns? O criminoso, né? Assim, agora, essas penitenciárias geralmente têm psiquiatras, né? Assim, tem enfermarias onde as pessoas são... o poder público ele tem tudo, mas nada funciona. Tudo, é super equipado. Tem até gente nomeada. Tem até dedo de silicone para bater ponto para as pessoas. Né? Dentro do papel, né? Tudo é bonito. Doutor, mas não funciona. Alguma dessas coisas funciona. Agora, o senhor acha que, porque a gente tem o hábito, isso é uma questão, a gente pede pena de morte para os outros. Quando é filho da gente, a gente quer cura, tratamento, ele é um doente, ele é um coitado, ele é uma coisa que não entra na minha cabeça, é um paradoxo. Por exemplo, uma pessoa que comete um crime sob o efeito do álcool, ela tem a pena reduzida.
Aí você come um bombonzinho num casamento que tem um licor, você para numa blitz, você já é preso, multado e dão para você a conotação de bandido. Aí é uma situação tanto quanto, né? Porque mas vamos lá, é uma senhora que não quer se identificar. Doutor Manuel, como faço para parar de fumar? Eu fumo e não consigo parar. Aí eu aproveito a resposta do senhor para mim. O Alex, o senhor viu a gaitada que ele deu aqui, né? De trás da câmera, é justamente isso. Ele entregou e já olhou para o André aqui, ó. E olhou e está meio de lado ali, ó, para o André não reagir. Assim, a questão de parar de qualquer vício, né? Assim, nós estamos falando, vamos falar agora do cigarro, que dentre esses, dos vícios que a gente tem, a nicotina é uma droga lícita, né? Então você pode usar aí à vontade, mas traz um prejuízo muito grande, né? Então, assim, você pode ter câncer de boca, câncer de laringe, câncer de pulmão, né? Assim, doenças, uma série de alterações que o alcatrão, junto com a nicotina, pode trazer. Então, essa consciência, ela tem que estar em primeiro lugar. Mas todo mundo tem, doutor. Pois é, tem, mas assim, eu vejo, por experiência, que a gente já fez várias matérias, parar de beber é mais fácil que parar de fumar. Porque aparentemente parar de fumar é menos maléfico do que parar de beber. Aí as pessoas têm mais, né, assim, pode ficar mais à vontade para poder fumar. Né? Mas existem terapias eficientes para quem queira parar de fumar? Especificamente, assim, que eu conheço, eficiente não tem. Né? Assim, são tentativas, como todas as drogas, né? Assim, o que você faz? Né? Assim, você faz, primeiro, que é essa questão da consciência, conscientização, né? Assim, você vai trabalhar a vontade da pessoa, e tem alguns recursos, né, assim, de comportamento que, por exemplo, você está falando igual os alcoólicos anônimos falam, hoje eu não vou fumar, né, assim, então evitar os lugares, né, assim, onde as pessoas fumam, né, assim, o negócio do cigarro é interessante, né, assim, que, por exemplo, a gente tem o hábito de ter cinzeiro em casa, então a pessoa que quer parar de fumar tem que tirar tudo quanto é cinzeiro dentro de casa. Assim, ele tem que trocar a roupa de cama, a roupa do corpo todo dia, beber bastante líquido. Por quê? Porque a nicotina ela é eliminada através do suor. Esses medicamentos que prometem maravilhas? Até hoje eu não vi essas maravilhas. Tem aquele adesivo, tem comprimido, tem injeção. Os adesivos é uma forma da gente driblar, né, assim, a questão do vício, porque o adesivo está liberando nicotina. Você para com o comportamento de levar o cigarro à boca, mas você continua fazendo uso da nicotina. Nessa é a questão, porque o que leva ao vício? Que se você tiver com adesivo com cigarro, você está consumindo mais nicotina. Mais nicotina. Nessa, o que você tem que fazer? Você tem que ficar livre da droga. Qual que é a droga? A droga é a nicotina. Agora uma coisa, o Marcelo falou sobre isso. Marcar a data para parar de fumar ou para parar de beber é uma forma de se enganar? Ou nesse período que a pessoa está projetando, o que ela deve fazer para vício em geral? Não vamos falar sobre a questão do cigarro, não. Cigarro, álcool, droga, qualquer dependência. Não, isso é uma forma até meia cômica, né? Assim, da gente falar, não, a partir do 1º de janeiro eu não vou fumar mais. Segunda-feira, domingo é o último cigarro. Eu acho... semana. Eu sou partidário de uma ideia de que a gente tem que parar de uma vez com o vício. Né? Assim, desse negócio da gente ir diminuindo paulatinamente, eu não acredito que isso traga muito efeito. Eu acho que a pessoa que está decidida a parar de fumar tem que falar, a partir de agora, eu não fumo mais. Tá. E aí eu faço... Não, peraí. Aí você vai trabalhar com abstinência, você vai tratar a abstinência da dependência. Mas aí, doutor, é o seguinte, todo vício, existe um determinado momento que a pessoa ela tem uma caída, ela tem uma queda.
Aí a pessoa fala assim, não dou conta, eu sou fraco, eu vou morrer com droga, vou morrer com álcool, vou morrer com cigarro, porque eu prometi para mim mesmo que eu ia parar e ontem eu fumei, então eu sou um fracassado. A baixa autoestima, né? Assim, isso desenvolve muito. Mas a gente não deve deixar isso acontecer, né? Assim, o que a gente recomenda é que se você tem recaída, no dia seguinte você volta no seu propósito de parar de fumar, no caso de fumar ou de beber, né? Assim, não é o fato de ter recaída que você vai desistir, né? Assim, porque recaída é normal a pessoa que fuma ter recaídas, a pessoa que bebe até nós mudamos de recaída. Opinião também, né? Então, alguns mudam mais do que outros. Tem uma pergunta sobre política, eu não vou passar não, doutor, mas vamos falar sobre aqui um assunto que a pessoa, ela insistentemente, ela fala sobre isso, lembrando, né, que agora você pode mandar o seu torpedo ou também pode ligar 3095-7424 para anota a sua pergunta e a gente repassa aqui para o doutor Manuel. Doutor Manuel, uma senhora, eu não soube entender bem a pergunta dela, mas ela é uma das vítimas do Césio 137. E todas as pessoas da família e pessoas que ela conheceu desenvolveu algum problema mental em função da cápsula, da irradiação. Verdade? Mentira? Pode acontecer? Não pode? Já se estudou profundamente os efeitos do Césio no sistema, digamos assim, psiquiátrico da pessoa? Não, que eu tenha conhecimento, não. O que a gente sabe é mais efeito a nível mesmo de físico, né? Assim, então, o Césio, em contato com o Césio, né? Assim, que a pessoa tem queimaduras, né? Assim, pode... É o contato direto com a substância que vai trazer problema, que vai causar câncer, né? Assim, que vai trazer problema. Né? Assim, uma pessoa que... Nós já até falamos disso uma vez aqui. Né? Assim, uma pessoa que teve contato com o Césio, ou ela não vai, né, assim, infeccionar, vamos dizer assim, a outra pessoa. Né? Assim, então, quem só sofre com a doença é aquela pessoa que teve contato com o Césio. Mas ela pode desenvolver algum distúrbio? Principalmente físico. Né? Assim, aí vem as consequências. Não, vem as consequências. Por exemplo, você está com um tumor, você pode ficar deprimido em função desse tumor, você teve a vida limitada porque você teve o contato direto com aquela substância radioativa. Né? Assim, então, não assim, é interessante como essas coisas repercutem até hoje, há quase 30 anos, né, assim, que aconteceu esse acidente e ainda tem essas repercussões. Assim, a gente sabe que lá em Hiroshima e Nagasaki até hoje tem também a repercussão disso, mas você vê sempre a questão assim da repercussão física da radioatividade. Mas uma coisa tem que ser dita também, né, doutor Manuel, você estudou pouco o resultado, o reflexo do acidente sobre as pessoas. É isso que o senhor está falando, que não existe estatística, foi criada inclusive uma estrutura pública para dar assistência. Essas pessoas voltam e me reclamam que essa estrutura às vezes deixa as pessoas na mão, não são todos os exames que as pessoas recebem, não são todos os medicamentos que elas recebem, e tem esse outro lado que eu acho que a sociedade ficou devendo, que é um estudo mais aprofundado sobre o reflexo do Césio na vida dessas pessoas. Esse estudo, né, assim, acaba sendo limitado porque as experiências radioativas no mundo são poucas, né? Graças a Deus, né? Assim, então, nós tivemos as bombas na Segunda Guerra Mundial, aquela lá na China, lá na Rússia. Na Rússia. Foi uma usina aqui, Chernobyl. Chernobyl, exatamente. Né, assim, então, e essa mais recente agora lá no Japão. Né, assim, então, são acidentes radioativos que, graças a Deus, são em muito pequena quantidade. Doutor, né, para a gente poder ter uma... Mas vamos focar aqui, que a gente tem 10 minutinhos só. Hoje, o senhor fala sobre a questão que o estudo sobre essa questão do Césio, ele ainda está engatinhando ou foi parado. Na psiquiatria, parece que agora, depois que descobriu-se a fluoxetina, que era a droga do prazer, na década de 80, né? Na década de 80, era a pílula da felicidade.
Aí começou-se a discutir a questão da depressão. E até hoje não existe ainda uma conclusão sobre como a depressão ela age em determinadas pessoas. Tem pessoa que fica eufórica, pessoa que fica triste, pessoas que fazem isso, fazem aquilo. A medicina psiquiátrica, ela ainda está começando a desvendar essas questões de depressão, síndrome de borderline, pânico, essas coisas. Estamos o quê? Na metade do caminho? Já estamos chegando no fim? Olha, esse ano eu completo 40 anos de formado. Então, eu tenho acompanhado, vamos dizer, 40 anos que eu venho acompanhando essa evolução da psiquiatria. A psiquiatria não é diferente das outras áreas, da medicina. Você vê, por exemplo, o câncer. O câncer é estudado e as pessoas continuam tendo câncer. Tá aí o HIV, que também o HIV hoje, provavelmente é uma das doenças mais estudadas no mundo inteiro, pela repercussão social que essa infecção teve. Então, os transtornos mentais, se você pegar de 40 anos para cá, houve uma evolução enorme, porque eu costumo dizer assim, há 40 anos atrás a gente não sabia nem como que os remédios faziam efeito. Hoje a gente sabe quais os remédios que fazem efeito, como eles fazem efeito. Hoje a gente está começando a fazer estudos para determinar qual que é o antidepressivo melhor para determinada pessoa. Igual os antibióticos, você faz o estudo do antibiótico para saber qual é aquele que o organismo que não tem resistência a ele, que vai realmente ajudar a pessoa. Então, hoje a gente conhece muito da genética dos transtornos mentais. A gente sabe que as doenças mentais não é de uma alteração de um cromossoma, mas ela tem um polimorfismo, ou seja, são vários os cromossomas que estão envolvidos na doença mental. Mas aí tem um aspecto. O senhor citou o câncer e citou algumas outras doenças. Mas o câncer, você toma um comprimido, você já sente a melhora. A grande maioria das pessoas que abandonam o tratamento da depressão é pelos efeitos colaterais, porque a pessoa sai do psiquiatra pensando que vai beber um comprimido, no outro dia vai amanhecer feliz. E não amanhece. Aí vem aquela história, vamos esperar que isso haja no organismo. Essa questão da pessoa querer, você está com uma dor, você quer um medicamento que te tire a dor imediatamente. Tem a morfina para o câncer, tem outras coisas. Na psiquiatria tem os antidepressivos, que vêm os efeitos colaterais primeiro, e depois de um longo tempo vem os efeitos positivos. Aí as pessoas desistem na metade. Olha só, voltar 40 anos atrás. Isso. 40 anos atrás, esses medicamentos tinham muito mais efeitos colaterais. E em função disso, até, que as pessoas têm tanto preconceito dos medicamentos psiquiátricos. Se a gente for fazer uma avaliação em termos de efeitos colaterais, dos medicamentos lá, de 40 anos atrás, que estão no mercado até hoje eles não saíram, são ótimos. Hoje se combate mais os efeitos colaterais do medicamento que a eficiência dele, né? O que se quer hoje com o medicamento é um medicamento que seja mais eficaz, com menos efeito colateral. E a gente tem conseguido. Quando você falou da fluoxetina, a fluoxetina é um desses medicamentos que você tem menos efeito colateral. Hoje são vários os medicamentos que os efeitos colaterais são cada vez menos incomodativos. Todos eles vão ter. A dipirona tem baixa pressão, então dá alteração da crase sanguínea. Então, todos os medicamentos têm efeito colateral. Aí vai depender muito do quê? Do organismo que utiliza essa substância. Eu tenho pacientes que chegam em mim
e fala assim, doutor, eu tomei fluoxetina e não senti absolutamente nada, é como se eu não estivesse tomando nada. E tem outros que falam assim, doutor, o senhor quer me matar? Né, o senhor quer me matar? Porque eu senti mal demais, né? Se eu não consegui tomar, tomei 2 comprimidos desse e não consegui tomar mais. Né? Então, é o organismo, do mesmo jeito que a gente está falando aqui do álcool, que cada pessoa reage ao álcool de uma maneira diferente, né? Os medicamentos também. Né? Então, o que é importante é a gente entender o seguinte, que hoje, apesar dos transtornos mentais serem doenças crônicas, como você estava falando, você estava colocando, né? São doenças crônicas, mas fazendo um tratamento adequado, e esse tratamento adequado é remédio, psicoterapia, uma atividade laboral, uma atividade, né, que a pessoa não pode ter... Teve um tempo, André, que a gente falava muito da questão do repouso, que a pessoa tinha que ficar em repouso, né? Hoje a gente entende que uma pessoa com um transtorno mental, né, ele tem que ter atividade, ele não pode ficar quieto em casa olhando para o teto. Né, ele tem que ter uma atividade. Essas mudanças na recomendação como essa aí, é fruto de quê? De pesquisa, de observação? De pesquisa, de observação. Né, muito a questão do repouso, né, era também uma ideia que não era assim, adequada à doença. Né? Agora você imagina, uma pessoa que está deprimida, aí ele recebe remédio que, usando a expressão do leigo, que dopa ele, que põe ele em cima de uma cama, como que ele pode sair da situação? É a mesma coisa, as pessoas que saem de qualquer cirurgia são estimuladas a movimentarem rápido, né? Tem que ter uma atividade. Nós temos mais 2 minutos, vamos falar, se de um lado as pessoas, elas desistem do tratamento, porque ele tem efeitos colaterais terríveis para alguns e demoram a surgir o efeito positivo, tem a Ritalina, que nesse ano passado o Brasil entrou aí num processo que a Agência Nacional, até o próprio Ministério da Saúde teve que se pronunciar pela falta de Ritalina. E vai faltar de novo. Não falo isso não. Então que você vai entrar em pânico. Né? Tem gente nessa sala que vai ficar deprimida só da vai entrar de novo, vai ter falta de novo. Exato. Essa questão, Ritalina, ela é o quê? Ela é remédio? Droga? É o quê? Não, remédio. Né? Assim, a Ritalina, e essas pessoas que buscam a Ritalina como uma forma de melhorar o desempenho. Droga, para não dormir à noite, para emagrecer, para tantas coisas. Toda droga, toda substância, né? Assim, eu não gosto muito de usar a palavra droga para substância medicamentosa, porque dá má interpretação. Né? Assim, toda substância, né, assim, tem os seus efeitos, né, assim, que as pessoas acabam fazendo mau uso dela. Por exemplo, analgésico, tem pessoas que se sentem muito bem com analgésico. E aí elas são acostumadas a tomar analgésico, né? Então é difícil a gente falar assim, porque a Ritalina, embora ela seja uma substância que surgiu lá, na Ritalina, vou falar o nome da substância, metilfenidato, né, assim, que é um derivado anfetamínico. A anfetamina, sim, é uma droga, né? E ela surgiu na década de 30, em 1930. Para especificamente para o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ela passou a ser utilizada a partir de 1950. Então não é uma droga nova, né? Não é uma substância nova. O que acontece é que hoje, em função do conhecimento maior dos transtornos mentais e do investimento na mídia, isso a própria Associação Brasileira de Psiquiatria faz esse investimento, os laboratórios fazem esse investimento, né, assim, para que cada vez mais as pessoas tenham conhecimento, né, assim, do que é o transtorno mental. Isso fez com que o metilfenidato, a Ritalina, fosse mais conhecido. Mas não é uma substância. E essa questão, quando faltou, a gente viu o tanto de pessoas que são dependentes. Pois é, e isso é muito contraditório, porque na experiência que eu tenho, que são já de alguns anos, né, assim, poucas pessoas se tornam dependentes. O que acontece normalmente, eu escuto toda semana isso no meu consultório, é as pessoas chegarem assim, nossa, quando eu não tomo
eu vejo a diferença que eu fico quando eu não tomo o remédio. Né, assim, porque quando eu tomo, eu dou conta de fazer as minhas atividades, eu não deixo a minha atividade para cima da hora, né, assim, então eu não esqueço tanto, eu consigo concentrar naquilo que eu estou fazendo. Né, assim, agora, quando eu não tomo, eu perco tudo isso. Né, assim, então, o que eu tenho de relato é assim, que a pessoa sente a necessidade do remédio em função do bem-estar que aquele remédio produz. Imediato. É imediato. Diferente imediato. Do antidepressivo que demora que é 15 dias. Né? O metilfenidato tem uma ação logo de 15 minutos, meia hora, já tem ação no organismo. Seria um coadjuvante para trabalhar o antidepressivo? Não. Já foi tentado isso e não funcionou. Não funciona. Né? Assim, porque ele não tem essa ação estimulante que precisaria para a depressão. Os antidepressivos, sim. Né, assim, os antidepressivos tem alguns antidepressivos, como por exemplo a desipramina, né, os inibidores da monaminoxidase, né, assim, que eles têm uma ação mais de estimulante. Doutor, nós temos mais um minutinho, vou estender aqui, o Marcelo tem compromisso. Boa. Só uma questão, qual que o principal motivo do abandono do antidepressivo? A questão da libido, porque o homem perde o desejo sexual, ou problemas secundários, seja uma diarreia, seja um outro problema que possa... esse fator da pessoa não ter desejo sexual ao utilizar isso, a pessoa ela tem que se convencer, ela tem que... Que não é regra, né? Assim, algumas pessoas têm esse problema mesmo. Mas todo mundo fala, mesmo não tendo, já condena. Porque já virou conhecimento público, né, de domínio público. Isso daí que não é verdade. Cada pessoa tem um efeito colateral, né, assim, que é diferente da outra pessoa. Não é regra. Né, assim, mas pode acontecer. Agora, as pessoas abandonam os antidepressivos muitas vezes por influência dos familiares. Não, você tem que parar de tomar isso aí, você está vendo que você não tem... Você há um ano... Você está doido. Você está doido. Você está um ano que você está tomando isso aí, você não tá melhorou viciado, nada. Você já está viciado nisso aí. Né? Assim, chega alguém de alguma igreja e fala, não, porque você tem que acreditar na força superior lá e isso é que vai te fala isso salvar. Com doente do câncer. Pois é. Né, assim, então, né, assim, eu acho que isso daí, né, assim, junto com os efeitos colaterais, né, assim, tem uma importância muito grande na dificuldade de adesão do paciente ao tratamento. Assim, isso é um problema muito sério para a gente. Doutor Manuel, nosso tempo estourou. Para que as pessoas possam conhecer e conversar mais com o senhor, já colocamos o número do consultório do senhor aqui no vídeo, mas é bom a gente devolver essa gentileza, porque sabemos que a saúde pública no Brasil é um desafio. Poucos sacerdotes se apresentam aqui para falar sobre esse tema polêmico, inclusive, não sei por que, escondem o número de suicídios, né, que é um outro problema, que disse para o senhor que no ano passado mais pessoas suicidaram do que foram vítimas de homicídio. No Rio de Janeiro agora, em março, houve mais suicídio do que homicídio. Então, assim, quando vem uma pessoa igual ao senhor falar sobre essa situação, nos deixa muito honrado, porque muito se fala e pouco se explica sobre essas doenças. Eu agradeço muitíssimo e o número de consultório do senhor para que as pessoas possam procurá-lo. Eu também fico contente porque eu entendo assim, que isso é o papel do médico. Né? Assim, a gente, né, assim, não pode ficar só atrás da mesa e só prescrevendo remédio. A gente tem que fazer essa parte que é da educação, né, assim, porque a partir daí a gente está fazendo prevenção de doenças. Né? Assim, então, hoje, por exemplo, eu falei aqui das habilidades sociais, que é uma coisa interessante, que as pessoas têm que começar a pensar nisso, né, assim, de como que eu estou lidando com as situações da minha vida. Né, assim, então, isso é muito importante. Né, assim, mas eu estou à disposição, né, assim, o telefone do meu consultório é 3224-8166. 3224-8166, para que as pessoas possam conversar, né? Até mesmo porque
não é propaganda, não é nada, né? É uma questão assim de serviço público, né? Precisamos de difundir mais essa área da medicina para que a gente não tenha que prender mais gente, né, doutor? Doutor, agradeço muito pela gentileza e lembro que o telefone do consultório do Dr. Manuel é o 3224-8166. Obrigado mais uma vez, doutor. Não é nada. Amigo Marcelo, até amanhã. Até amanhã. Ok. Chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Argumento. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.